Estamos voltando aqui na AltV, no programa Soberania Cultural, novamente para debater sobre esse decreto que está assustando e muito o mercado e tudo que envolve a arte brasileira. E é curioso, né? A gente começa a falar, a AltV começou a falar, nós compramos essa luta e os órgãos oficiais começaram a questionar e até mesmo ser ofensivos com o Dr. Pedro Mastrobuono, que já esteve aqui, e com esta que vos fala. Então, para dirimir dúvidas, nada como um terceiro. E eu trouxe hoje, então, o professor doutor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Dr. Roberto Dias. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Rosana. E vamos, então, eu acho muito importante a gente começar a continuar o nosso debate de uma forma mais profunda. Então, eu acho que é importante os internautas entenderem. O decreto 8.124 de 2013, ele vem regular duas leis de 2009. Não é isso, doutor Roberto? Isso. E aí, então, como é que é essa questão para o internauta e até mesmo para todo o pessoal do mundo da arte, do legislativo? Nós temos a primeira lei, a Constituição Federal. E depois, qual é a hierarquia de leis que existe no nosso Brasil? Vamos lá. Há uma previsão geral sobre o direito à cultura na Constituição Federal, né? E depois há leis que regulamentam essas disposições constitucionais, que são leis que estão abaixo da Constituição, hierarquicamente falando. Ou seja, prevalece sempre, num conflito, a Constituição Federal. Sempre prevalece a Constituição Federal. E entre lei, decreto, decreto, como é que o nosso internauta pode entender essa distinção? Aí a lei é produzida pelo Parlamento, né, pelo Congresso Nacional, nesse caso, uma lei federal produzida pela Câmara e pelo Senado, e ela regulamenta, trata de alguns assuntos previstos na Constituição, e essa lei que está abaixo da Constituição, ela, para dar fiel execução a ela, há uma previsão na Constituição que o chefe do Poder Executivo, nesse caso o Presidente da República, tem a possibilidade de regulamentar essa disposição legal. Ou seja, então, são três patamares, são três degraus. A Constituição acima, depois a lei e abaixo o decreto. E pode acontecer de levar tanto tempo assim para um decreto sair regulamentando uma lei que já é de 2009? Isso é comum no nosso país? É comum. É comum, não deveria, mas é. Não é? Seria interessante que, para dar fiel execução à lei, o decreto viesse num tempo razoável, né, logo após a produção legislativa. É o que se espera, né? É o que se espera. Agora, continuando. Então, já que o decreto só vem a regulamentar aquelas leis, ele não pode, em momento algum, ampliar o que está na lei. Conceitos, normas. Ele pode fazer isso, o decreto? A previsão constitucional sobre isso é a de que o decreto surge para dar fiel execução à lei. Portanto, há um entendimento que majoritário, né? Majoritário, entendimento, né, quase não há quem diga contra isso, não é que o decreto não deve criar direitos e obrigações, ou seja, não deve fazer o papel da lei. Não é? Quem cria direitos e obrigações é a lei com base na Constituição. E para viabilizar a execução dessa lei, ou seja, simplesmente para viabilizar a execução, é que se deve, né, produzir um decreto esmiuçando essa lei, né, de modo a viabilizar então a sua execução. E só para encerrar e a gente começar realmente a falar do nosso decreto. Toda lei necessariamente tem um decreto? Não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. É possível que se tenha as leis que são, né, tem algumas leis que elas mesmas prevêem que elas serão regulamentadas por um decreto, outras não, mas o fato é que é uma prerrogativa do chefe do executivo fazer essa regulamentação na hipótese em que a lei não determine, não é, e que seja necessário o decreto para viabilizar a execução da lei. Eu lembro da aula do processo legislativo, mas eu vou perguntar para o doutor Roberto. Doutor Roberto, é recomendável, é desejado que uma regra tenha um conceito aberto que possibilite um monte de interpretações? Cada um que lê vai ter uma interpretação? O processo legislativo deve ser feito de modo a permitir o menor número de dúvidas possíveis, né? Então, um conceito que é dado por uma lei ou por um decreto, né, deve ser muito bem definido para que, né,
dê menos margem para dúvida. Agora, a provocação final, antes da gente entrar no nosso tema, talvez até porque leis são feitas sem esse cuidado que temos tantas ações na justiça? É um dos motivos, né? É um dos motivos. Não é o único motivo, mas é um grande motivo. Pois é, será que é proposital? Nós temos que começar a pensar nisso, porque se for proposital, nós temos que rever quem está lá no parlamento, porque depois a culpa é do judiciário, que demora muito, porque tem muito processo. Tudo errado, não é? Mas então agora para o nosso caso. Então em 2009 vieram 2 leis para cuidar do acervo brasileiro, dos museus, não é isso? E agora esse decreto que vem, no seu entendimento, doutor Roberto, pelo que o senhor pôde verificar, esse decreto, para mim pelo menos, quando ele define bem cultural, é uma regra que permite interpretações, é uma regra aberta demais, é um conceito que poderia ter sido melhor trabalhado? A meu ver, nessa questão específica, Rosana, era um conceito que deveria ter sido melhor trabalhado, né? Principalmente porque se fala em bem cultural como algo a ser conceituado, e para conceituar bem cultural se usa a mesma expressão, bem cultural. Ou seja, aí já há um problema. Né? Bem cultural é um bem cultural. Vamos definir uma pessoa. Pessoa é pessoa. Não é? É algo que não deveria se dar dessa maneira. Né? O conceito deveria haver uma descrição, né? Os elementos do que compõe aquele conceito, sem usar as mesmas expressões que compõem aquele termo. Né? Pois é. E no seu entendimento, qualquer coisa, mas qualquer coisa pode ser declarada bem cultural, mesmo não sendo uma obra de arte, até uma ponte, né, aquela ponte que tem ali na Marginal de Pinheiros, né, que roubaram todas as lâmpadas, até aquilo eventualmente poderá ser declarado. Se a gente levar ao pé da letra a disposição do decreto, qualquer coisa poderia ser bem cultural, desde que produzido pelo homem. Então, né? Algo produzido pelo homem poderia ser um bem cultural. Agora eu pergunto, tinha que ter mais cuidado, não é possível, já que levou desde 2009 para vir um decreto que tivesse um pouco mais de cuidado, até no português, né? Porque há termos, inclusive, que não estão nem no dicionário, né? É um termo que, se não me engano, não está no VOLP, né? Que é o vocabulário do brasileiro, né? Musealização, acho que não... musealização. Não está. Ou seja, não dá também para ter uma palavra que não existe num decreto, não é? Mas, enfim, isto é Brasil. Aí eu vou além. Então, qualquer coisa pode ser declarada bem cultural. A lei, as 2 leis de 2009, quando vem cuidar de museu e de acervo, ela limita o campo de acesso. Eu quero dizer, a lei de 2009, quando ela fala do cuidado com o acervo das obras brasileiras, ela se refere só às obras que estão já nos museus, ou ela se refere a qualquer obra de qualquer artista plástico? A lei vai falar, mesmo porque o primeiro é um estatuto dos museus e o outro é um instituto que vai tratar de museus, vai falar de obras que estão em museus. Em museus. E eu pergunto, não é um erro crasso uma legislação fazer isso? Se o decreto vem regular 2 leis que cuidam de museus e aí ela amplia a sua área de atuação, tecnicamente assusta. Aí é a primeira questão que a gente volta para aquele nossa fala inicial, nossa conversa inicial, que me parece que nesse ponto, especificamente, o decreto extrapola o âmbito da sua competência. Tá, então vamos além. Então, constitucionalmente, esse decreto não poderia sair do que está dentro de museus. Mas, pelo que nós já conversamos aqui, ele, do jeito que está, ele vai afetar galeristas, museus, artistas plásticos, colecionadores, enfim, o universo todo da arte brasileira, certo? E aí, o que é pior, para mim, de repente vem no artigo seguinte, não é? A declaração de interesse público, não é? Da forma como está, quase que a mesma pergunta, né? Qualquer coisa poderá ser declarada de interesse público, inclusive os bens que estão fora dos museus. Sim.
Não é? O que eu acho que a gente tem que deixar bem claro é que da forma como redigida, para mim, poderá haver essa ampliação, ou seja, poderá haver essa invasão de obras afora dos museus. É uma possibilidade que está contida no decreto. Exato. O decreto prevê essas possibilidades de, né, declarar de interesse público obras que estão fora dos museus, não é? E ao fazer isso, o que me parece ainda um pouco mais complicado é algumas previsões nesse processo de declaração de interesse público. Eu vou citar uma delas, que me parece a mais importante, é a possibilidade de vistoria, não é? Não se fala muito, não se esmiuça muito, mas quando se fala em vistoria, se pode pensar até mesmo em uma casa, em um bem privado, né, violando eventualmente, se efetivamente for esse o entendimento, numa determinada ação para a declaração de interesse público num determinado bem, pode estar falando até mesmo de violação de domicílio. Né? Que é um direito constitucional. É um direito previsto na Constituição que, em casos muito restritos, não é, ele pode ser superado, esse direito, por decisão judicial ou em casos outros, como, por exemplo, catástrofe, incêndio, etc., mas em outras hipóteses que não essas drásticas, só por decisão judicial. Ou seja, o decreto permite que um dos conselheiros, ou 3 ou 5, enfim, que o IBRAM determine uma vistoria na residência de um colecionador ou de um artista plástico para ver se a obra está sendo bem preservada. É isso. O que é inconstitucional. Chega a ser ofensivo, né? Um colecionador não vai preservar uma obra dele, não é verdade? Quer dizer, então, primeira violação à Constituição Federal, ao contrário do que os órgãos oficiais estão dizendo. De fato, como advogados, nós sabemos que uma regra que não é precisa possibilita toda essas, entre aspas, manobras. Mas vamos além, né? Não chega a invadir também o direito à privacidade, que também é um direito constitucional? Sim, né? Em última análise, quando se fala em proteção do domicílio, está se falando em proteção da privacidade. Não é? E se há uma possibilidade de violação sem determinação judicial, né? Simplesmente por uma autoridade administrativa, por um órgão administrativo, se ele levar adiante essa possibilidade abstrata que há no decreto, né? Há uma inconstitucionalidade, ao meu ver, violando não só o domicílio, mas obviamente a intimidade, a vida privada da pessoa. Agora, voltamos um pouquinho. O bem é declarado de interesse público. Não tem efeito suspensivo qualquer recurso que vier a ser intentado por museu, galeria, artista, contra o mesmo conselho, né? Então, 3 conselheiros decretam uma obra de interesse público e os outros 21 vão avaliar se é ou não interesse público. Esse não ter direito a efeito suspensivo na decisão também não fere o direito de defesa garantido na Constituição Federal? O que vai acontecer nesses casos, provavelmente, é que essa questão vai ser judicializada. Novamente. Né? E depois falam que a culpa é nossa, né? De judicializar. Né? A pessoa vai querer levar, se ela questiona esse ato, e esse questionamento não tem um efeito prático imediato, sem dúvida ela vai ao judiciário para obter esse efeito prático. Então já estamos com 3 violações constitucionais, não é? Até agora. Agora, me preocupa como que este artista, ou enfim, essa pessoa que teve o seu bem atingido por essa declaração, vai poder, diante de uma definição tão vaga, dizer que não é de interesse público. Eu não vejo defesa, assim, a priori, bate-pronto, não é? Na verdade, o que está se fazendo é invertendo o que a gente chama do ônus da prova, não é? Ou seja, quem vai ter que provar que não é de interesse público vai ser o artista numa ação judicial e não num processo que poderia ser um processo um pouco mais aberto, um pouco mais, não é, um pouco menos invasivo, de modo a que pudesse ter a possibilidade de uma defesa mais ampla. Outro dia a gente estava entrevistando aqui o Henrique Amaral, que tem aquele painel maravilhoso lá no Palácio do Governo, e a gente estava justamente falando isso, né? A Mona Lisa, ninguém precisa declarar de interesse público, não é? A própria sociedade declara uma obra de interesse público ou uma premiação,
não é? Quer dizer, eu vejo com muita dificuldade essa defesa, mesmo no judiciário, Roberto. Sim, isso dificulta a defesa no judiciário. É uma loucura. Sem dúvida. Mas vamos além. O que é na Constituição o direito à privacidade? A propriedade, que me parece também violado. A Constituição também garante o direito à propriedade. A Constituição é muito generosa em relação aos direitos, isso é verdade também. Sim, não é? sim. Prevê direito à propriedade, prevê a função social da propriedade, prevê direito à cultura, prevê uma série de direitos. A questão é como compatibilizar isso. A ideia que me parece ao ler o decreto é que em alguns pontos ele extrapola a previsão legal e, portanto, não faz o que a Constituição autoriza. Eu vou dar um exemplo. Eu ganhei de uma pessoa muito querida uma obra premiada pela Bienal da Itália, na Bienal da Itália, que é a Célia D'Aiuto, que está aqui com a gente também hoje, uma artista plástica renomada, galerista também, Célia. Eu sou sócia de uma galeria, eu ajudo na galeria, sou sócia de uma dona de galeria que faz de homenagem ao Brasil e Itália. Então eu participo da galeria também, né? Mas assim, o foco mais realmente ensinar arte, fazer arte. Agora mesmo eu estou com a galeria, tomando conta da galeria, porque ela foi para a Itália fazer umas exposições lá. Então, veja, eu ganhei uma obra de arte premiada. Eu detenho a propriedade material dessa obra. Mas a Célia detém os direitos autorais dessa obra e a família e os herdeiros da Célia por mais 70 anos após o desencanto, né? O encanto, como falam. Pelo decreto, não há também um risco de violação da lei dos direitos autorais, Roberto? A possibilidade de uma violação à propriedade, que tem a ver com propriedade, não é? A possibilidade de violação à propriedade, nesse caso, como você menciona. Ou seja, 4 violações da Constituição Federal. Célia, como é que você recebe, você como artista, recebe esse decreto? Até por não ter o domínio jurídico, fica mais assustador? Fica porque a gente tem muito pouca segurança. A nossa profissão é uma coisa que a gente não tem, da parte da instituição, governo, nós não temos respaldo nenhum. Inclusive o artista plástico até hoje não é reconhecido como profissional. Ainda nós não conseguimos isso. Nossa, que barbaridade. Então, para a gente poder ter uma garantia de uma aposentadoria, de alguma coisa assim, tem que ser recolhido como artesão. Artesão é. Agora o artista plástico não é. O plástico não é. Então, eu acho isso absurdo, né? Um decreto desse, né? A partir do momento que você nem é reconhecido como um profissional, né? Liberal e tal, mas um profissional que tenha todos os direitos que todos os outros trabalhadores têm. Então a gente não tem suporte. Agora, é uma coisa complicada. Muito, né? E outro dia a gente estava falando assim, um temor de que as galerias deixem de investir em novos artistas, porque eu fiquei sabendo, Roberto, que a galeria compra, sei lá, o acervo daquele artista novo, paga, me parece que um percentual menor do que os 100%. Isso é muito bom para o artista, porque ele recebe um dinheiro legal. Sim. E a galeria acaba, né, tendo este patrimônio. Você imagina se no dia seguinte à aquisição de um acervo desse vem uma declaração de interesse público. Você congela economicamente todo o investimento. Isso aí esbarra em uma outra questão que talvez seja a livre iniciativa, né? Como conciliar a questão da livre iniciativa com a questão da preservação do patrimônio cultural brasileiro por meio de um decreto que, como a gente comentou inicialmente, trata de alguns conceitos de forma muito ampla. Ou seja, me parece que é possível fazer essa conciliação, sim, lógico, sim. desde que as normas sobre esses temas sejam normas que definam de forma muito mais clara, de maneira muito mais precisa, do que se está tratando, né?
fugindo um pouquinho daquilo que você falou, que é da insegurança, não é? No momento em que a lei, ou o decreto, nesse caso especificamente o decreto, amplia muito alguns conceitos previstos na lei ou na Constituição, e isso cria insegurança, não é? Porque a princípio tudo pode acontecer. É isso. Ninguém até roubarem a sua imagem, ainda mais hoje com essa facilidade na internet, né? Você roubou uma imagem é uma coisa muito fácil, né? É tranquilo, né? E hoje existem tantos recursos para fazer flotagens, giclês e etc, né? Então, explica o que é flotagem, né? São cópias de obras de artista que se faz, lógico, com o consentimento do artista, né? Que ele pode fazer uma cópia em canvas, em tela, né? E sai exatamente igual à obra. Inclusive com relevos. Inclusive com os relevos, entendeu? Existe uma tecnologia aí fantástica, né, para fazer isso. Inclusive tem artistas que fazem isso e até eles podem interferir nessa obra, o próprio artista, e torná-la original. Nossa! A partir do momento que o artista interfere num giclê, numa plotter, ele faz a obra como original, ele torna a obra original, entendeu? Lógico que ele vai vender, porque a gente tem esse critério, né? Vai vender com preço muito mais barato, mais em conta do que a obra original realmente, né? Mas isso, qualquer pessoa pode fazer. Até tirar uma parte da sua imagem e aproveitar e interpretar da forma dela. É fácil. Barbaridade. Entendeu? E, inclusive, o decreto fala também das réplicas, né? Porque hoje você tem um número X de réplicas que você pode fazer. Isso é importante. Você tem que ter esse critério, né? Você não pode ultrapassar daquilo. E são quantas? Olha, isso depende de cada artista. Ah, depende de cada artista. Cada artista. Eu, por exemplo, não faço mais do que 4. Tá, entendi. Entendeu? Eu tomo muito cuidado com isso. Mais do que 4 eu não... E em todas eu interfiro. Ah, que barato. Em todas eu faço questão de interferir, né? Um giclê, para te falar que uma eu não interferi, porque foi para um amigo meu, colega, artista também, e ele não quis que eu tocasse. Eu quero exatamente assim como é. Você não põe mais nada, eu quero assim. É um artista francês também famoso, Jacques, e então ele não deixou. Mas eu gosto de personalizar a coisa, Pois é, vamos ver o decreto, como é que fica, né? Pois é, a gente precisa brigar pelos nossos direitos, Precisam, né? Vocês têm que se unir, né? A gente está aqui ajudando, não é, Roberto? Mas vocês têm que fazer a força de vocês. Até porque, Roberto, eu fiquei sabendo que é um mercado que mobiliza bilhões de reais. Bilhões. Então, é algo que também afeta a economia brasileira. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, né? A economia, a cultura, né? É muita coisa envolvida. Agora, nós falamos já de 5 violações, né? Porque chegamos na livre iniciativa, não é? Também o direito de imagem, não é isso? É muita coisa, é muita coisa. Eu vou pedir um intervalo rapidinho e a gente volta já, para tentar fechar um pouco esse tema, porque semana que vem o MUBI vai fazer um debate muito legal. Desaparece essa figura da mão dela. A segunda etapa é começar a fazer atividades relacionadas a lavar as mãos durante 21 dias. Eu vou fazer a tarefa e vou mudar meus hábitos. O quinto passo é o reconhecimento das crianças e das famílias que executaram essa atividade em casa. Porque a ver é mão. E com isso reduzimos o número de visitas a postos de saúde, aumentamos a frequência escolar e diminuímos gastos relacionados a remédios. Nesse ano,
ano, o programa vai atingir 294 mil crianças, impactando mais de 1 bilhão de famílias mundialmente até 2015. Não é só o ato de lavar as mãos, é também uma forma de cuidar de si e cuidar dos outros. Trabalhar por uma causa que é muito maior, que é transformar a vida das pessoas. É emocionante. Nós agora vamos continuar essa luta aqui. Já deixar avisado, dia 20 de novembro, semana que vem, quarta-feira, é feriado municipal, sim, mas eu acho que quem está envolvido nisso não pode... Tem que ignorar que é feriado, né, Célia? Sim. Que é uma grande luta. O MUB está promovendo um grande debate. Nós convidamos a ministra da Cultura, a Marta Suplicy, que é a mentora de tudo isso que nós estamos debatendo, o secretário da Cultura Municipal, o secretário da Cultura Estadual, o Dr. Roberto Dias vai estar lá, eu vou estar lá, o Dr. Pedro Mastrobono vai estar lá, a OAB vai estar lá, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo estará lá. Enfim, é um debate porque nós temos que chegar à conclusão, porque se for entendimento majoritário que é inconstitucional, eu entendo que o Madin vai ter que entrar no Supremo, não é isso, doutor Roberto? Teria que se questionar judicialmente. A medida a gente tem que pensar ainda, né? Se é que é possível, etc. A princípio, me parece que alguns pontos têm problema. Algumas coisas. Alguns pontos têm problema. A medida que deve caber ou não ainda se... Eu acho que é prematuro. Né? Eu acho que deveríamos pensar primeiro no diálogo. Ok. Né? Eu acho que o diálogo sempre é mais produtivo num momento como esse. O decreto é recente, né? Então todo mundo está lendo, está estudando, está verificando. Alguns têm posições num sentido, outros têm posições em outros. Eu acho que um debate como vocês estão promovendo no MUB é interessantíssimo, exatamente para colher essas informações de todo mundo, saber quais são as posições favoráveis, desfavoráveis, quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins do decreto e verificar. Tem algo a se adaptar, tem algo a se mexer, é possível se mexer, né? Ótimo. Então eu quero saber. Então, assim, falar para os nossos internautas. Então vamos imaginar que saia desse debate uma carta final. O decreto pode ser alterado de livre e espontânea vontade? Como é que isso pode tramitar de uma forma amigável? Porque se não for amigável, a gente já sabe que é judicial. Exato. Você tem dois caminhos básicos. Um caminho a partir ou de vários debates, chegar a um consenso de que há pontos que não estão bem postos e espontaneamente o poder público alterar essas disposições. Muito ou bem. A parte que não se sentir convencida de que aquilo está daquele jeito, o poder público bate o pé e diz, não, isso está certo, não tenho dúvida nenhuma da constitucionalidade, da legalidade desse decreto. E uma outra ala vai dizer, não, isso aqui está errado, isso vai ter que acabar no judiciário. Acho que não vejo outra opção a não ser essa. Mas eu acho que a tua posição foi brilhante. Vamos tentar o diálogo, não é? Primeiro, eu acho que você tem toda a razão. Vamos debater para realmente... eu acho que o mundo jurídico decidir ou ver quem acha que é inconstitucional, que é constitucional. Tem argumentos fortes, às vezes, de um dos lado, dois lados, do outro. exatamente. Lógico, também a gente falou de algumas questões pontuais, não é que o decreto é imprestável, não é? O decreto tem questões importantes que são bem delicadas. Eu acho que o objetivo é muito legal, tem uma boa intenção. Mas o decreto me assusta, por exemplo, a parte onde o IBRAM conflita com o IPHAN. Exato. Também que tem já esse outro existe há anos. Décadas. Numa sintonia muito legal com o outro lado. Exato. Né? E como é que vai ser esse conflito? Né? Me preocupa também. Aliás, isso poderíamos dizer que é uma intervenção. Como é que isso é visto? Não sei se pode se falar uma sobreposição de competências ou, eventualmente, uma desarticulação em algum ponto do IPHAN, não é? Não sei como eu definiria ainda nesse momento, que é muito recente tudo, mas, sem dúvida, há
uma esfera do IPHAN que está sendo atingida pelo IBRAM. Pelo IBRAM. E também me preocupa o ônus que está sendo imposto aos museus. A gente sabe que os museus hoje vivem com muita dificuldade, vivem de doações, não é isso, Célia? Dos amigos do museu de tal, e eles vão ter que passar para o IBRAM obras que, todo um organograma para o ano seguinte, que me parece inviável, né? Que obra vai comprar, que obra vai expor, que obra vai vender, afora ter que catalogar todo o acervo histórico do museu, seja ele de décadas ou não, para passar para o IPHAN. Então, para o IBRAM, a gente não sabe se os museus têm essa estrutura hoje para atender essa lei. Né? Complicado. Não é complicado? Eles podem até, e aí também me assusta, doutor Roberto, eles podem, num leilão, dizer a um museu que é ele que tem que comprar aquela obra, porque aquela obra tem a ver com o acervo dele. Mas e se o museu não tem dinheiro? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Provavelmente vai acabar saindo do poder público, será? A gente não sabe. Né? Mas o poder público não teria que ter um orçamento? Envolve isso também. Nossa, que coisa muito... É muito complicado, né? Precisa ser tudo muito bem explicado, né? Precisa ser tudo bem colocado, né? E ajustado de acordo com a capacidade de cada órgão poder ou não poder fazer aquilo, né? Não é fácil, é uma coisa difícil. Não, para mim é assustador. Agora, Célia, você vê, eu também já perguntei isso para alguns artistas, para alguns colecionadores, será que vai haver uma retração na exposição, na divulgação? Será que os colecionadores vão dizer que tem obras, talvez com medo? Será que haverá um impacto? Pode ser, pode ser. Depende do ônus que isso vai acarretar para eles, né? Porque, na verdade... Porque, lógico, que vão se retrair. Até com medo. E tá até com medo, até com medo. Como professor, né, analisando essa questão de um aspecto mais... dá para se ter medo. Aliás, como cidadão, não é nem como professor, como consumidor final de uma cultura, de uma obra. Tudo leva a crer que, em razão dessas conceituações ou dessas previsões muito abrangentes do decreto, e que em alguns pontos extrapola a previsão legal, isso parece que pode criar algum receio, tanto dos artistas em divulgar com receio de, será que isso aí vai ser declarado de interesse público? Então eu não quero que seja declarado de interesse público, porque eu vou ter muita restrição do direito de propriedade, etc. Não é? Isso pode causar uma retração. Causando uma retração, isso tem dois problemas. Eu acho que um problema que é um problema jurídico, que afeta a questão da livre iniciativa, e um outro que é um problema econômico, porque, na verdade, se você tem menos oferta, você provavelmente pode ter um aumento do custo daquelas obras. Sim, né? sim. Pode acontecer um aumento do custo. E de remessa para fora também das obras. E isso é muito importante, porque já é caríssimo a remessa para fora. É uma coisa absurda que se faz. Mas vai sair clandestina. Vai levar embora para deixar na França, na Itália, sei lá onde, Portugal. Nem pode mais, viu? Você não pode deixar ficar mais de 6 meses. Quando você leva para uma exposição fora, antigamente você podia deixar para o outro ano aquela obra para poder já participar de uma outra exposição. Hoje em dia já não é mais possível isso. Sendo ela dona da obra. Retornar para o Brasil, você entendeu? Que é um custo enorme. Que é um custo enorme. E no ano seguinte voltar. E vai ser todo o mesmo custo de transporte. Seguro, que é caríssimo. Me disseram que para você trazer uma obra, você paga 100% da obra. Se ela está lá, né? Não em trânsito, mas se ela está lá, você paga 100% do valor da obra para você trazer ela para o Brasil. É assustador, porque se a intenção é promover o acervo brasileiro, como que você vai cobrar tão caro? É uma coisa que é ruim para o artista, é ruim
para a galeria, o pessoal que faz esse trabalho de levar, principalmente os artistas brasileiros para fora, divulgar a nossa arte lá fora, né? Fica difícil também para a galeria porque vai ter que aumentar o preço do transporte para o artista e de repente vai ficar inviável. Pois é, que é um risco que não é só do decreto, eu acho que envolve mais coisas, né? Não é só esse decreto. Doutor Roberto, lá no MUP a gente vai ter o outro lado, né? Para nos contrapor. Mas se o senhor pudesse passar um briefing, um resumo deste decreto hoje, no seu ponto de vista constitucional, para o nosso internauta, como é que você, né, para dar uma fechada em tudo isso que a gente está falando? Como a gente viu, Rosana, eu acho que tem alguns problemas no decreto, problemas sérios, né? Alguns problemas relacionados à conceituação, né? Então, bem cultural é um problema sério, já se utiliza a expressão bem cultural que está sendo definida na definição, né? Isso já é uma questão bastante importante e amplia tremendamente o que é bem cultural, a ideia do que é bem cultural. Há alguns outros problemas relacionados à declaração de interesse público, não é? Que é, como eu mencionei, a possibilidade abstrata, não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, mas que o decreto permite uma leitura, uma interpretação que possa levar a uma eventual violação até domicílio, que não seria possível por força da Constituição, né? E tem, em linhas gerais, alguns pontos em que ele extrapola a previsão legal, o que, do meu ponto de vista, é inconstitucional. Não estou dizendo que ele inteiro é assim, sim, mas estou dizendo que alguns pontos importantes dele, a meu ver, tem problemas. E talvez até corrigir a escrita, né? Pode resolver, é só fechar, conceituar e não permitir tantas interpretações, porque está todo mundo muito assustado. Aliás, outro dia eu dei uma palestra em Araras para estudantes de direito, Roberto, e eu sempre brinco quando eu dou palestra. Bom, então agora eu vou começando aqui dessa fileira e cada um vai citando um dos direitos do artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Tudo estudante de direito, Roberto. Aí você começa a ver a plateia, não. Aí eu brinco assim, que vergonha, né? Eu tenho a impressão que não vai passar dos 15, exagerando, não é isso? Você como professor, você está sentindo isso também no meio dos... Eu não sei se você dá aula de constitucional para outra carreira. Não, só dou aula constitucional mas você dá para mestrado, né? Na graduação, no mestrado. Na graduação. Na graduação e no mestrado, nem na especialização também. O que você falaria? Por que o brasileiro tinha que conhecer pelo menos o artigo do 1 ao 6º, vai? Não é? É verdade. Eu acho que tem uma questão aí que em direito a gente chama de educação em direito, né? Fala. A possibilidade de difundir os direitos previstos, não só constitucionalmente, mas legalmente, mas também nos tratados internacionais, ou seja, há uma obrigação do poder público e da sociedade, de um modo geral, de divulgar de forma ampla os direitos das pessoas, né? E a gente não percebe que isso acontece com a ênfase que eu imagino que deveria acontecer. O pessoal tinha que ler mais, né? Seria importante. E você como professor ficaria... Eu acho que do 1º ao 6º tá legal. Você ampliaria um pouquinho mais? Bom, aí tem um monte. Eu colocaria, tem lá o 196, 198, 225, 216, você tem lá saúde, educação, que estão lá no 6º, né? Que estão lá no 6º. Eu acho assim, só para começar, né? Para começar. Mas a nossa Constituição é muito generosa, isso também é um problema, não é? Ela é muito generosa em direitos. E aí eu estou te provocando mesmo e aproveitando a tua expertise. Qual seria, no teu ponto de vista, seria um problema ela ser muito generosa? Ela cria um problema de efetividade, que eu posso, por exemplo, não queria entrar muito no juridiquês, mas a ideia é a seguinte: quando a gente tem uma Constituição que é muito generosa, prevê muitos direitos, a chance de a gente ter algo que não vai ser visto na prática é muito grande. Isso pode causar um certo desencanto, poderia chamar assim, né? Isso é ruim, isso me parece ruim. Que na verdade é o que a gente vê, está tudo escrito, mas cumprido mesmo pouco. Tem um problema de efetividade da Constituição.
Então você também comunga do que nós estamos já falando há algum tempo, de que é necessária uma reforma de Estado. A gente precisaria pensar em reforma, tem várias reformas que são necessárias, e acho que em junho a gente teve uma demonstração importante, a população sim. foi à rua, um pouco de forma difusa inicialmente, tal, mas é uma questão de representatividade bastante importante, eu acho uma reforma política me parece bastante importante, não é? E aí você tem outras reformas importantes. Sim, judiciário precisa de reforma. Talvez a tributária, sim. federativa, Sim, são tantas reformas sim. que talvez tenha que se eleger uma ou outra inicialmente para fazer passo a passo, porque não dá para mexer em tudo. Você acha que não precisaria de uma constituinte nova? Ah, não, creio que não. Você acha que dá para caminhar? Essa crítica que se faz à Constituição nossa, ou pelo menos a nossa história constitucional recente, que é de muita alteração da atual Constituição, mais de 70 alterações constitucionais nesses últimos 25 anos, eu não vejo isso como uma crítica muito consistente, porque isso mostra que o processo de alteração da Constituição para adaptação às novas realidades tem acontecido de uma forma frequente, ok, mas natural para uma Constituição que é tão ampla, tão detalhista, tão geral. Que interessante ouvir isso, É verdade. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu também sempre ouvia mudança, precisamos mudar porque está obsoleto e não sei o quê, mas não dessa forma, eu acho muito interessante. O fato de ter mudanças contínuas é um fator para evitar que surja uma ruptura. Né? E sempre uma ruptura muito grande sempre traz muita insegurança. Já que a gente está tratando no debate de hoje exatamente de insegurança, né? Porque é um pouco isso, né? Quando o decreto foi além, o decreto é muito genérico, etc. Isso cria insegurança no mercado de arte, ou até mesmo na proteção dos bens culturais, etc. A gente está falando, na verdade, da mesma coisa. É né? verdade. Estamos a falar de segurança, quando você tem uma ruptura da Constituição, você tem uma insegurança muito grande. É verdade. Acho que em todas as áreas hoje em dia existe essa insegurança muito grande, né? E o Roberto lá no debate do MUB vai ser o constitucionalista, né? Porque eu já adotei meu posicionamento, o Pedro também já adotou o posicionamento dele, a ASP estará lá, o AB estará lá, e o Roberto será o nosso constitucionalista, que eu acho brilhante essa postura de um bom senso, né? Se for possível, aí a Rosana que já está falando. Se for possível, com bom senso, tudo se resolverá, não é? É melhor assim, então mais fácil para a sociedade, não mais fácil. Mais rápido. Não é? Nosso programa está chegando ao fim. Semana que vem, quarta-feira, a essa hora, estaremos lá no MUB, a AltV ou fará a transmissão ao vivo, ou pegará os principais momentos do nosso debate, mas quem tiver interesse, quem estiver envolvido, compareça. Eu acho que é o ativismo, é a militância na luta, cada um do seu setor, do seu direito. Eu vou passar agora a palavra para os meus convidados, agradecendo já a visita. Célia, muito bom ter aqui com você, te admiro muito. Foi muito bom. Quem quiser conhecer a artista, entra no Google, Célia D'Aiuto, bárbaro, ela realmente é fantástica, fantástica. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui representando a nossa classe, né? E que é uma classe tão sacrificada, eu acho, do artista, né? É difícil ser artista, a gente precisa amar muito o que faz para continuar adiante, né? Então, eu acho muito importante nessa hora a gente estar unido e estarei lá, né, no dia, e representando, e junto com os meus amigos, com os meus colegas, porque para nós isso vai ser muito importante, eu acho. E que seja da melhor forma possível, né? Se Deus quiser. E o Roberto Dias, meu colega, professor de Direito Constitucional, professor doutor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Muito bom você estar aqui, os esclarecimentos, eu acho que veio balizar, veio tirar eventual disque, porque uma coisa é certa, não é, Roberto? Tem que ser debatido, porque tem algumas coisas que não estão certas. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Rosana, foi um prazer. É sempre
gostoso, sempre instigante, né, debater esses temas que envolvem direito constitucional, mas também envolvem outras áreas, envolvem cultura, envolvem uma série de outros temas. A própria sociedade, né? E ele fala apaixonado do direito, é muito gostoso ouvir isso, né? Eu tenho a impressão que ele vive a Constituição assim... Dia a dia, dia e noite. E olha, ele saiu da PUC correndo lá, terminou a aula, veio correndo para poder estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dia 20, então, quarta-feira da semana que vem, o Soberania Cultural estará lá no MUP. E nós vamos, sim, transmitir ou o tempo todo, porque é das 10 da manhã às 5 da tarde, ou os principais momentos dessa questão tão importante, que como o Roberto disse e a Célia também, envolve um setor economicamente muito forte do Brasil e que é importante, envolve a sociedade brasileira que tem direito a ter acesso à arte, envolve os artistas, que, aliás, eu vou comprar essa briga, que não tem regulamentação de profissões, isso é uma vergonha, isso é o fim da picada. Não, você não tem a dúvida, porque é o fim, não é? E, enfim, até quarta-feira, lá no MUP, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigada.